Eu entrei através de concurso e por gostar de ser policial, né? Esse é um dom que a pessoa tem. Ele é Petrobras para entrar na polícia. Eu concursando da Petrobras um ano, trabalhando na Petrobras. Só que quando eu fiz o concurso para a Petrobras, passei, fui trabalhar na Bahia, e minha família não quis ir para lá, eu vim para cá. Deixei um bom emprego lá, vim para cá, entrei na polícia, que eu já tinha feito o concurso. Imaginava é o que todo mundo pensa, né? Acho que através da idade da pessoa, você imagina entrar na polícia, não sei como eu posso dizer, imaginava ser uma polícia, imaginava ser uma pessoa comum, com certas regalias, né? Para ajudar a própria comunidade, né, o povo em geral, de uma maneira geral. Se você está dentro de um carro de polícia, é para ajudar o povo de uma maneira geral. A polícia dá para se imaginar, quando você está na escola, sai da escola, quando você está fazendo um curso na escola, né, e quando você sai da escola.
É uma coisa bem diferente. A escola ensina, digamos, a parte burocrática. A parte prática da polícia é uma coisa totalmente diferente. Você sai na rua, nossa, pai, há muitos e muitos casos que você nunca viu passar pela escola. Eu sempre digo que você sempre deve aprender bem com os bons policiais, porque tem muitos policiais bons que te ensinam coisas boas. Os mais velhos, por exemplo. Eu, por exemplo, se você me perguntar como agir na rua, tem inúmeras maneiras de te ensinar como andar. Há muito tempo eu ouvi dizer que um homem vinha pra nos mostrar que todo mundo é bom e que ninguém é tão ruim. O tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Agora eu sei, não acredite se ouvir também que alguém te ame sem você não consegue viver. Não consegue viver. Quem vive mente mesmo sem querer. Prefere o outro não pelo prazer, mas pela evidente razão sobreviver. Não é possível mais ignorar que quem me ama me faz mal demais, mas ainda é cedo pra saber se isso é ruim ou se é muito bom. O tempo voa e agora eu sei que só quiseram me enganar. Tem gente boa que me fez sofrer, tem gente boa que me faz chorar. Quem vê seu rosto só pensa no bem, que você pode fazer a quem tiver a chance de te possuir. De te possuir. Mal sabe ele como é triste ter amor demais sem nada receber que possa compensar o que isso traz de dor. Yeah! Quem vê seu rosto só pensa no bem que você pode fazer a quem tiver a chance de te possuir. De te possuir. Mal sabe ele como é triste ter amor demais sem nada receber que possa compensar o que isso traz de dor. 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 O que isso me traz. Tudo que isso me traz de dor. O que isso traz de dor. Tudo que isso me traz. Tudo que isso me traz de dor.
Demais. Porque é um dom. Isso já está no sangue da pessoa. Você pode ver que tem policiais aí ganhando uma mixaria e pergunta se ele quer sair da polícia. Não quer sair. Isso aí por quê? Porque ele gosta de ser policial. Está no sangue da pessoa. Não existe nada vivo dentro desse quarto. Todo dia eu pego cedo, fecho, mato e quarto. Num cansaço calmo de sobreviver. Cantar pra subir, descer e dar uma banda. Um dia na vida vale. Você vem, você quem? Um dia na vida vale pra comemorar o nosso povo em um lugar. Pra que escrever poesias no papel higiênico e depois se limpar com as tristezas de sempre. Um dia na vida vale. Você vem, você quem? Um dia na vida, outro fósforo, outro sol. A vida é um piscar de olhos e o amor um alô e um tchau, tchau, tchau. Um dia na vida passa de carona na esquina. Um dia na vida vale qualquer tentativa. Yeah. Isso é mesmo de antigamente, né? A polícia é uma instituição que não agora, no dia de hoje, eu acho que merece alguns reparos, né? Deve, no meu ver, deve ter, sei lá, separar o joio do trigo, né? Tem muita gente ali que sei lá, deve ter feito alguma coisa ali para melhorar alguma coisa na polícia. A polícia é um risco, o cara corre para toda hora. No meu caso, por exemplo, eu deixei de um bom emprego lá, vim para cá, entrei na polícia, porque eu já tinha feito o concurso, tinha passado. Agora, o que aconteceu? Primeira coisa que eu fiquei na cama, 1 ano e meio, 2 anos e meio, minha mulher já tinha arrumado outro camarada aí, já tinha ido embora. Quem me cuidou? Foi meus filhos. Não, e eu e meus colegas, isso eu nunca esqueço de dizer. Todo dia, durante os 3, 4 anos, sempre tinha gente aqui. Quando eu precisava.
Eu falei agora, tem muita coisa boa na polícia, né? Tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Então, eu acho que, porque ele é assim, porque é um vício, né? Isso não tem jeito de, sei lá, eu acho que isso não tem jeito de modificar. Tem se melhorar muita coisa, salário, por exemplo, é bom. A gente ama odiando, achando que ele só assim. Me dá todo o veneno, jurando fidelidade, mas sua verdade não me engana. Desse tempo de maldade, de piração, eu tô na terra do céu. Ninguém me entende nessa torre de Babel. O mundo tá acabando, não vai sobrar quase nada. A nossa hora tá chegando, e ainda fazem piada. Apertando o cerco, você se desespera. Não há remédio, você tá na terra. Inspiração, eu tô na terra do céu. Ninguém se entende nessa torre de Babel. Inspiração, eu tô na terra do céu. Ninguém se entende nessa torre de Babel. Eu tô na terra do céu. Ninguém se entende nessa torre de Babel. Inspiração, eu tô na terra do céu. Ninguém se entende nessa torre de Babel. Eu só ganhei. Eu ganhei muitos amigos, ganhei experiência, muita experiência. A polícia ensina muito como viver. Principalmente os próprios colegas, né? Gente boa que nunca me deixou passar necessidade. O Estado nunca me deu nada, mas meus colegas me deram muito apoio, né? E sempre me ajudaram bastante. Nunca me deixaram faltar nada. Inclusive hoje os meus movimentos, a minha recuperação, eu devo aos meus colegas, que sempre me ajudaram, me deram cadeira de roda, me deram um aparelho para mim começar a andar, me deram comida quando eu estava precisando, roupa. Para ser bem verdade, até calça plástica eles me davam quando eu precisava. Quer dizer, não posso falar de todos os colegas, né? Mas na maioria, todos eles sempre me ajudaram. Eu sou feliz, mas eu não sou feliz. Quase sempre eu tô mal, mas esse é um momento especial. Eu sou feliz, mas eu não sou feliz. Aproveite a minha companhia.
é um momento especial. Eu sou feliz, mas eu não sou feliz. Aproveita a minha companhia, porque não é todo dia. Eu sou feliz, mas eu não sou feliz. Eu não vi nenhuma coisa engraçada, mas eu tô dando risada. Passado era um camarada trabalhador comum, né? Comecei desde criança, desde piá, sempre toda a vida trabalhando. Eu era chefe de equipe de plantão, né? Saída nós saía meio-dia. Então os outros colegas da equipe já tinham saído para ir embora. Aí chega o outro chefe de equipe e diz, olha, e tinha uma mulher na delegacia, sabe que é esse tipo de mulher que todo mundo vai, o pessoal que vai entrar na polícia vai ver. Chega lá, que as mulheres começam a desmaiar, porque a polícia peça para aquilo, peça para isso, agora eu estou precisando de um peça. O meu colega diz, olha, você vai atender esse caso para mim, enquanto eu estava passando um plantão para ele. Enquanto eu confiro os preços, que você está me passando lá embaixo, você vai atender esse caso. É um casinho corriqueiro de briga de marido e mulher. Isso que você tem que cuidar. Esses casinhos corriqueiros que é um problema danado. Aí e os colegas da minha equipe já tinham ido embora. Aí tinha uns daqueles que ficam na delegacia, só lá, né, fica ali, está no fim da aposentadoria, não se aposenta porque se aposentar muito pouco, fica ali, né? Aí o colega o chefe da equipe disse, não, pega o fulano de tal e vai com você. Aí eu fui. Outra coisa, a pessoa nunca deve sair sem ter a papeleta na mão. Sem ter a papeleta na mão, de ordem de serviço, porque o delegado pode mandar você para lá, depois pode dizer que não mandou, que ser um delegado bom. Só tem tira bom com delegado bom. Se tem aquele delegado que manda o tiro, depois acontece de um tiro vai fazer qualquer um teco lá e ele sai fora, o tiro já vai fazer serviço com ele. Se tem delegado que aguenta a banca, tudo bem. Eu acho o seguinte, então, no meu caso, eu fui atender lá, mas fui com um tiro daqueles que come e dorme. Ó, isso aqui, por exemplo, que eu não sei na outra pergunta que eu respondi aqui, ó, isso é um treco que tem que acabar. Ou o camarada trabalha ou não trabalha, ou é policial ou não é. Porque na delegacia, tem muitas delegacias que tem 5 tiras que trabalham e 4 que ficam lá só escondendo ali, escondendo aqui. Sai uma ocorrência qualquer, a pessoa manda, o superintendente manda ele é o primeiro a esconder lá, e não sei o que, e sempre cai nos mais trabalhadores. Então eu acho, no meu caso, eu fui atender, fui fazer um favor para o colega, que já estava no horário dele, sem mandato, sem nada. Eu cheguei e perguntei para a senhora, disse, minha senhora, como é que é seu marido? É um camarada bravo, é bandido? Não, o camarada até é meio bicha, ele é meio bichoso, ele não é de nada não. Aí a mulher era muito gorda, não coube dentro da viatura. Aí pegamos eu peguei o filho dela, chegamos na pensão, olhamos lá, o camarada, dá 2 metros de tamanho, forte, um camarada desse, um touro. É um touro. Aí chegamos, demos voz de prisão pro camarada, e disse, ó, polícia e tal. A primeira coisa que o camarada foi fazer foi pedir um mandato de prisão. Eu não tinha, disse, não, mas não é problema de prisão, nós viemos aqui só para levar o senhor lá que o delegado pediu e tal. Aí
camarada, sei lá, tem um treveiro lá, um camarada pulou, foi correr, aí eu pulou em uma altura de uns 10 metros mais ou menos de altura, lá embaixo. Eu voltei com o meu colega e disse, vamos atrás, esse cara está fugindo. Fui atrás pensando que o colega estava junto comigo, que estava acostumado a trabalhar com outra equipe, que estava outra equipe minha, vamos atrás, vai todo mundo junto. Mas esse, como eu disse para vocês, um daqueles que fica só encostado na delegacia, né? Esse que fica só encostado ali, papapá, pensei que o camarada estava junto comigo. Eu toda a vida fui um camarada trabalhador. Quando eu ia fazer serviço, a minha equipe é uma equipe boa. Você vai, vamos, tá um dando cobertura no outro e vamos, é para levar o camarada, vamos levar. Agora, eu troquei de equipe, fui com um camarada, confiei no meu amigo, e pensei que ele estava atrás de mim, estava procurando lugar para estacionar a viatura lá, isso nem precisa. Você vai correr atrás do camarada no meio da cidade de viatura? É isso que eu sempre digo, olha, quando for fazer um serviço, faça só com a pessoa de sua confiança. Não tente modificar. Se você troca de equipe, procure sempre saber se o companheiro é de chegada, ou é daqueles que ficam escondidos ali, porque senão você vai ficar sempre sozinho. Eu estava contando com o companheiro, um camarada forte, e eu, bom de pancada, era fazer defesa pessoal, né? Eu sempre fiz defesa pessoal e sabia alguma coisa de né? A hora que o camarada, eu falei, cerca daqui, no meio da rua, cerca daqui, cerca dali, cerca daqui, cerca dali, pensei que por 2 contra 1, beleza, né? Não tem problema. Aí cerca daqui, cerca dali, e outra coisa, foi um momento, eu toda a vida pedia para os camaradas, a hora que nós fazemos serviço, olha gente, tenha cuidado, não se distraia, porque a polícia é um segundo aconteceu comigo. Um segundo de bobeira, foi bobeira minha. Que cerca daqui, cerca dali, tinha uma senhora que gritou, o que é isso? Eu filho aí do lado assim, o cara, pau. Um segundo que eu descuidei. O cara já tirou um segundo dele, ele não chegou mais perto de mim. E atirou e eu caí. A pessoa que gritou para mim, cuidado, depois de eu caído, com a carteira de polícia jogada do lado aqui, do lado ali, nem quis nem saber de mim, nem eu morrendo ali, ó, pedia, por favor, me socorra, que eu sou um policial, estou morrendo. Ninguém. O povo não gosta de polícia. Mas pegou tua arma? Pegou minha arma. Não. Pegou, um minutinho que eu descobri, assim, olhei, o cara pulou aqui, pegou a arma e pegou. O cara pegou aqui, resbalou na coluna cervical e me deixou caído. Eu me machuquei mais porque é o seguinte, a hora que eu caí de bruços. Imaginei, o camarada vai me atirar na cabeça, vai me acabar comigo. Virei, nessa virada me machuquei mais. Mas se eu tivesse ficado deitado ali, alguém tivesse me socorrido, não tinha problema. O meu colega, você vê, ele escutou o tiro, foi dar uma volta no quarteirão com a viatura para depois me socorrer. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento. Se você é para fazer um serviço, vamos todos juntos ali, vamos, né? Não tem. Se tiver para correr tiro, vamos atirar, né? Tem que ter camarada disposto. Mas da nossa turma para cá melhorou, eu acho que melhorou. Porque na nossa turma, os colegas da minha turma, depois para cá, da nossa turma para cá, o pessoal que entrou melhorou muito, tá? Porque melhorou a filosofia da polícia. Formamos sindicato, formamos associação, formamos uma porção de coisa e que melhorou bastante. Os colegas, nesse sentido aí, melhorou. E na hora do tiro, você pensou na hora do tiro? Pô, não dá pra você pensar, é um segundo. A mulher falou, opa, eu olhei, o cara me atirou. Eu caí, falei, o cara vai me picar de baixo. Virei,
camarada chegou, olha, um palmo assim, com um revólver aqui, ó. Atira, filha da puta, esse é um filho de misericórdia. Pá, puxou o gatilho, eu virei a cabeça, ó. Olha, pegou aqui e resbalou. Aí ele correu mais um pouco assim e olhou para mim, eu lembro que ele me olhou e me atirou e eu consegui virar. Nessas viradas que eu acabei me machucando mais. Mas se eu não tivesse virado, o cara teria, né? Atirado na nuca. Você acertou 3 vezes, então? 3 vezes. Isso é... O que é? É falta de... É tal negócio, ó, não pode descuidar. Um segundo você... Se você vai fazer um serviço, não pode, ó, gritou lá, você tá... Gritou, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, pode ser quem for, né? O negócio é fazer o teu serviço ali, olha, cuidar, e colega de trabalho. Principalmente colega, tem que ter cuidado com colega de trabalho e outros que estão. Porque tem camarada que está ali e não tem de onde ser polícia. Ele está ali para morder, para pegar dinheiro, ele está ali para aparecer, andar, entrar, cartear, entrar na boate, entrar em... Tudo isso a pessoa tem que ver para ir trabalhar. Se você é policial, tem um dono de ser policial, tem que dividir as pessoas certas para você trabalhar. Tá? E muito cuidado, olha, isso é um problema danado. O policial, um segundo, o meu foi um segundo, rapaz. Um segundo você... E eu era um camarada cuidadoso, antes de sair, de trabalhar, nós ia sair, atender uma ocorrência, olha, vamos cuidar, vamos fazer isso, fazer aquilo, cuidar. Se tiver que morrer, vamos morrer tudo junto, mas não vamos abandonar um outro. E toda a vida trabalhando bem com os colegas. Você tendo colega bom, é gostoso de trabalhar, é gostoso de ser policial, certo? Mas desde que você saiba trabalhar e com gente boa, com um delegado bom principalmente. Você apoiou ou não tirou da reta? Ele tirou da reta, porque se ele quisesse ser preso, o camarada, ele tinha preso. Tem uma história atrás disso? Tem uma história atrás disso aí. Isso aí, o camarada, um parente dele foi lá entregar o revólver, porque não pegou o camarada. Ele, não, cadê o rapaz? Vamos lá prender. A minha sorte é que eu tinha muitos amigos, né, como tem até hoje. Os colegas naquela época foi uma revolução. Tinha nem que querendo prender até juiz na rodoviária aí, sabe? Foi um revolução danado. Mas você me falou do delegado, ó, isso aí não me dói, viu? Me dói porque ele podia ter preso o camarada. Se é melhor que ele não te apoiar. É lógico, não é melhor. Eu acho que tem atrás disso, teve atrás disso, né? Porque não prendeu o camarada por quê? Houve um interesse. Houve interesse. Se não correu, Deus que me perdoe. Mas o meu pensamento é isso. Porque na época, se ele quisesse prender o camarada, nós prendia. Tem que saber trabalhar com um delegado. Né? Tem esse delegado bom que eu conheço. Mas tem muito também. O presente é um presente de luta, né? A gente espera melhorar, né? E lutar. Eu toda a vida sou um camarada lutador. O médico, quando eu saí do hospital, o médico diz, olha, você vai para casa, você compra um colchão d'água. Os colegas me deram colchão d'água, me deram cadeira de roda, me deram aparelho para mim andar, tá? Tudo foi os colegas que me deram. O Estado não deu nada, não. Veja só uma coisa. Os colegas me pagaram piscina para me recuperar. Até hoje faço, tem uns colegas que pagam. Tá? Porque o meu salário não dá. Tem que comprar remédio, tem que comprar preservativo, tem que pagar fisioterapia pago, tudo pago, condução para me levar, tudo tem que pagar. O salário que eu ganho, né? Toda vida tem que estar com o colchão d'água. Mas eu resolvi lutar. Hoje em dia eu já estou começando a andar, né, devagarinho.
Eu não mexia a perna, nem braço, mexia só um pouquinho a cabeça para lá e para cá. Hoje em dia, eu estou começando a ficar graças a Deus, mas por quê? Porque eu dou valor à vida. Luto. Olha, pra você ter uma ideia, eu faço segunda, quarta e sexta, faço fisioterapia, é doída. Fisioterapia não é assim. Eu faço fisioterapia mesmo, não faço examoterapia. Terça e quinta é natação. E olha, não é assim. Não é fácil a pessoa lutar assim, viu? Mas eu botei na cabeça que tem que melhorar e vou melhorar, se Deus quiser. Já estou bem melhor, me viro, eu vou para tudo que é lugar, ó, mão boa, braço bom. Eu não controlava fezes, não controlava urina. Já controlo fezes, já controlo urina. Eu estou começando a ficar de pé, já estou começando a dar uns passos. Mas o quê? Dá valor na vida. Eu espero sempre melhorar, né? E lutar e melhorar. Eu estou falando do modo geral, estou falando do meu caso, né? No meu caso, por exemplo, eu tenho vontade de melhorar e um dia eu podia agradecer aos amigos que eles fizeram comigo. Se estiver andando, se melhorar bem, eu volto, viu? Volto porque está dentro de mim ser policial, né? Quando eu entrei na polícia, a minha intenção era fazer carreira, né? Porque eu era bancário, não podia estudar. Não é difícil de se estudar, né? Banco é muito trabalho, né? Aí eu entrei e a minha intenção era fazer o concurso para... Quando eu me acidentei, estava fazendo direito, segundo ano de direito, era terminar o curso de direito, fazer concurso para delegado, para promotor e fazer carreira, né? Fazer, não sabe, né? Ter alguma coisa na vida. Hoje não sou, né, mas...